Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Emerson Ferreira, passando com as boas novas de hoje, a boa notícia de Deus para a sua vida. E eu já quero declarar que o seu dia será uma bênção, produtivo, vitorioso, que ainda que possa até ter começado mal, mas eu declaro que o final do seu dia será extraordinário, será vitória, será milagre. Eu declaro que a bênção de Deus vai alcançar você, a sua casa e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com você um texto que ele até é bem conhecido. É apenas um versículo para as boas novas de hoje, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo de número 18, que nos diz assim: Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. O contexto desse versículo em Isaías 43 é Deus falando através do profeta com o seu povo, que iria livrá-los do tempo de escravidão na Babilônia, dos 70 anos de cativeiro, e que eles não deveriam ficar presos a esse passado, não deveriam ficar remoendo as coisas que aconteceram, sejam elas boas ou ruins, que era para levantar a cabeça, seguir em frente, porque Deus ia fazer coisas novas, porque o nosso Deus é um Deus de novidade, de coisas novas. Mas quando nós ficamos presos ao passado, nós não conseguimos desfrutar nem do presente e nem se preparar para um futuro poderoso e extraordinário que Deus tem para cada um de nós. Uma pesquisa recente revela que 40% das nossas preocupações, elas nunca aconteceram ou não vão acontecer, e que 30% das nossas preocupações está relacionada a coisas do passado. Quando você faz a somatória desses números, 40% nunca acontecerão e 30% são com coisas do passado, já dá um total de 70% de preocupações que carregamos que não deveríamos carregar. Por quê? Porque 40% nunca vão acontecer. A gente pensa, imagina, às vezes até sente no corpo que vai acontecer, mas não vão acontecer. E 30% são coisas relacionadas ao nosso passado. E isso é que causa a tão maligna depressão. É o excesso de apego e sofrimento a coisas que já passaram. Preocupações, sentimentos ruins com coisas que já passaram. E quando a gente carrega esse fardo do passado, quando a gente não abre mão desse passado e decide sofrê-lo e continuar sofrendo dia após dia, é onde muitas pessoas enfrentam a triste doença da depressão, que é uma doença da alma. A ansiedade é um excesso de preocupação com o futuro, com aquilo que ainda não vai acontecer, não aconteceu e que provavelmente nem vai acontecer, como essa pesquisa relatou, que 40% daquilo que a gente imagina não vai acontecer. Então a gente perde a nossa força, o nosso ânimo, a nossa energia, muitos perdem até mesmo a fé, porque estão presos a um passado ou estão preocupados excessivamente com o futuro, que provavelmente não vai acontecer. É por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, ele nos diz: Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançam para aquelas que estão diante de mim. O versículo 13 diz que Paulo está falando para a igreja de Filipos: uma coisa faço, deixo as coisas que ficaram para trás e avanço para aquelas que estão diante de mim. No 14 ele fala: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está falando sobre vocação, sobre chamado, mas serve para nós hoje. Por quê? Porque você nunca vai ver um chamado no futuro e no presente se você está preso nas coisas do passado. Se desfaça do seu passado, deixe o passado no passado. Hoje é o dia que o Senhor já fez para você. Desfrute desse dia, e é por isso que é chamado presente, porque é um presente de Deus para mim, para você, o tempo de hoje, o dia de hoje, esse momento, e se prepare para um futuro, porque Deus tem coisas novas, tremendas e poderosas para você e para sua casa e para sua família. Que Deus te abençoe, renove seu ânimo, renove seu entendimento, abra sua visão, te dê graça e sabedoria para viver o dia de hoje, se preparando para um futuro extraordinário, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima Boas Novas, se assim Deus nos permitir. Desde o ventre tu me viste, Senhor. Conheceste a dor do meu respirar.
Mesmo fraco, tu me ergueu com amor. No deserto me ensinou a te adorar. Tudo é